O Mundo UFG já está no ar. Hoje vamos falar sobre os esforços do Farmatec, um laboratório da Faculdade de Farmácia da UFG. Por lá tem gente dedicada em encontrar novos e melhores tratamentos para quem sofre com doenças raras. Ficou curioso? Quer saber mais sobre esse assunto? Então não saia daí. Volto em alguns segundos. É um prazer estar aqui com você. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados, estão soltos na altura dos ombros. O intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, cabelo castanho escuro, olhos castanhos e que tem barba cerrada. Participe com a gente por meio do WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, que é o 629-9181-1406. A gente espera a sua participação junto com a gente também pelas redes sociais. É só pesquisar @TVUFG. Façam muitos comentários também no YouTube. A gente está de olho em tudo que vocês falam. Bom, eu já vou caminhando para o nosso estúdio aqui ao lado para encontrar nossos convidados de hoje, essas pessoas que têm muito o que falar sobre os avanços da ciência, sobre o que a UFG tem feito para fazer a diferença em relação a isso. Antes eu vou apresentar vocês para as pessoas que são cegas, que têm baixa visão, por isso que a gente vai falar um pouco mais sobre vocês agora. Nós vamos falar com a Eliane Martins Lima, professora da Faculdade de Farmácia. Ela se descreve como uma mulher de pele morena clara, com olhos castanhos escuros, cabelos pretos, com mechas vermelhas na altura dos ombros. Ela também usa óculos. Também está aqui com a gente o professor do Instituto de Informática da UFG, Sebastião Antônio Medanha Neto. Ele se descreve como um homem jovem, de pele clara, com olhos castanhos, cabelos castanhos escuros, ele tem altura mediana e cavanhaque. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG. Obrigada, Janaína. É um prazer estar aqui com você. Vamos começar essa conversa porque o que o Farmatec faz, essa parceria entre as áreas aqui da UFG, é algo inovador, posso falar assim? Mas por que pode fazer tanta diferença na vida das pessoas? Qual o objetivo ao buscar, por exemplo, a cura de algumas doenças ou o melhor tratamento, professora? Janaína, o nosso laboratório está completando 30 anos e ao longo desse tempo a gente tem se dedicado a trabalhar numa área que é chamada de nanotecnologia. E a nanotecnologia, para que ela exista, funcione, para que ela possa ser aplicada na área de terapias, prevenções, ela requer, sem dúvida nenhuma, o envolvimento de várias áreas do conhecimento. Então, é a manifestação, a consolidação daquilo que nós chamamos de multi e interdisciplinaridade. Então, a minha formação é farmácia. O professor Sebastião é da área de física, não é do Instituto de Informática, é do Instituto de Física. Ah, certo, corrigindo aqui. Então, nós trabalhamos com um conjunto de conhecimentos que reúnem química, física, medicina, farmácia, biologia, para que a gente consiga aplicar essas áreas todas do conhecimento em algo que é diferente daquilo que cada um faz nas suas caixinhas específicas, para fazer algo inovador. E o nosso grande objetivo e os nossos desafios estão centrados em conseguir novos métodos de tratamento, novos métodos de terapias que até então não existiam, ou que de alguma forma consigam funcionar de uma maneira mais positiva ou melhor do que aquilo que é convencional. Carregando essa substância de uma maneira específica dentro do corpo, chegando mais fácil até o alvo e até mesmo encontrando formas alternativas e formas mais eficientes dessas terapias acontecerem para a gente encontrar soluções até então não existentes. Então, por isso a gente precisa juntar esses esforços todos nesse trabalho. Enquanto um físico, como que pode contribuir para a área da saúde? Essa é uma pergunta que ela é sempre recorrente e inclusive
as pessoas que visitam o nosso laboratório, às vezes causa estranheza a presença de físicos, a gente tem o pessoal da química que está lá, a gente tem veterinários lá também, mas como a professora Eliana disse, essa união dessas várias áreas, ela é fundamental quando a gente vai trabalhar em temas de fronteira, e é o que nós nos dedicamos a fazer lá no Pharmatec. Todas essas terapias que a gente busca, esses mecanismos de viabilizar esses tratamentos, eles todos são mecanismos que estão na fronteira do conhecimento. E quando a gente trabalha em fronteira, a gente vai sempre precisar de modelagem, a gente sempre vai precisar de caracterizações, porque são todos ali ferramentas necessárias para a gente abordar materiais novos, métodos de administração diferenciados. Então, a equipe ela é fundamental, as várias expertises da equipe são fundamentais para a gente poder acessar essa fronteira. E isso tem feito o diferencial na qualidade dos trabalhos que a gente tem desenvolvido e o reconhecimento, inclusive internacional, que a gente tem recebido pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no Pharmatec. E a gente quer saber mais sobre isso, mas antes, para o pessoal de casa, quem estiver assistindo a gente entender um pouco melhor, o que é a nanotecnologia? Seria aquilo que a gente não consegue ver a olho nu, assim, que precisaria de uma ajuda de alguns aparelhos para entender como ela funciona? Esse é só um dos aspectos, porque quando a gente usa o termo nano, nós estamos nos referindo a coisas que estão numa escala de tamanho 1 bilhão de vezes menor do que o metro. Então é realmente muito pequenininho, não conseguimos ver a olho nu. Precisamos de microscópios muito sofisticados, não é nem só aquele microscópiozinho de bancada que a gente consegue clássico, ver alguma coisa. Não, são microscópios de alta resolução para que a gente consiga enxergar esses componentes, essas partículas, mas o tamanho é só uma das características, e uma característica que nos dá propriedades muito diferentes. Então, a forma como essas partículas, nessa escala, interagem com as nossas células, com o ambiente biológico, a forma como essas partículas conseguem atravessar barreiras no organismo, atingir regiões específicas que nós podemos programá-las para ter maior ou menor afinidade por uma e outra área. Tudo é uma questão de interação da partícula, a sua superfície, a área de superfície que ela tem pelo fato de ser bem pequenininha. Então, é um conjunto de características que desde a década de 60, os pesquisadores dedicados a essa área começaram a se interessar e investigar e a ganhar os benefícios e os resultados que trabalhar nessa escala de tamanho pode trazer para medicamentos, para cosméticos, para vacinas, para outros tipos de trabalho de prevenção, não só na área de saúde, mas também para recobrir tecidos, para recobrir superfícies, para transmitir energia. Então, existe uma série de aplicações. São muitas aplicações. Professor, e quando a gente fala sobre programar, pode ser que as pessoas podem ficar um pouco confusas, né? Isso quer dizer que dá para a gente manipular essa nanotecnologia para que ela atinja um objetivo bem específico? Como que isso funciona? Na verdade, esse é o nosso principal objetivo, que é trabalhar com essas estruturas de escala nanométrica para que elas exerçam exatamente aquilo que a gente deseja que elas façam no corpo, no nosso caso, no organismo. Então, uma das nossas principais atividades é carregar essas nanoestruturas com alguma molécula de interesse, e essa molécula vai ensinar o seu corpo a talvez produzir alguma coisa que está faltando, ou talvez parar de produzir alguma coisa que está passando. E aí isso é o primeiro passo para a gente conseguir uma terapia de sucesso, para, por exemplo, conseguir tratar algum tipo de doença. Que legal. E o que o Pharmatec tem feito de maior impacto até o momento? Quais são os esforços? Nós temos um conjunto de projetos de alto impacto e bem posicionados nisso que o Sebastião comentou, que é a fronteira do conhecimento. Então, nós temos um conjunto de projetos e de resultados que estão caminhando, voltados, por exemplo, para doenças crônicas, doenças inflamatórias crônicas que provocam importantes problemas e debilidades na população.
A gente tem se dedicado muito a trabalhos voltados para doenças crônicas do trato respiratório, que hoje são a segunda maior causa de morte em todo o mundo. Então, a gente tem conseguido controlar o avanço do processo inflamatório e nós estamos buscando reprogramar as células do trato respiratório para que, quando elas atingem um estágio de envelhecimento e elas vão deixar de funcionar, a gente vai lá com as nossas partículas e colocamos dentro dessa célula uma informação que fala, espera aí, volte a funcionar, volte a trabalhar como uma célula capaz de respirar, capaz de trocar o oxigênio com o sangue, etc. Então, a gente tem feito vários trabalhos nesse campo. Tivemos um impulso muito importante na época da pandemia da Covid, que houve um boom pelo mundo todo para trabalhos voltados a processos inflamatórios do trato respiratório. Então, isso também nos ajudou, nos impulsionou muito. E a gente tem hoje várias colaborações internacionais também com foco nisso. Mas essa é apenas uma das vias de investimento das nossas pesquisas e dos trabalhos que a gente tem feito. Temos aí um leque de atividades. Opções, né? Que interessante. E nesse momento a gente está em vias de fazer uma transferência tecnológica de uma partícula que foi desenvolvida dentro do Pharmatec e ela, se tudo correr bem, ela vai ser escalonada e comercializada num futuro muito próximo. A primeira transferência tecnológica de impacto e com grandes promessas, é a primeira transferência da UFG. Que legal! E para ajudar qual público? Isso, infelizmente, nesse momento a gente não pode abrir, porque ainda estamos com um acordo de sigilo com a empresa, então ainda não, mas para tratamento de doenças crônicas, né, uma doença crônica. Que interessante, olha aí, gente, fica acompanhando o Mundo UFG para a gente revelar qual é o público que pode ser beneficiado com essa tecnologia da UFG. É a primeira vez que algo desenvolvido aqui nesse sentido vai realmente chegar na maior quantidade de pessoas. Imagina como que deve ser o sentimento desses cientistas, né? E transferido para uma indústria farmacêutica de grande porte e de capital nacional, que se dedica à inovação, que é algo também que não é muito trivial. Parabéns, porque a gente sabe que são décadas de dedicação, dezenas de pessoas envolvidas, e realmente fruto de um trabalho, de um esforço que é o bem da sociedade também, né? Eu quero continuar perguntando um pouco mais, assim, o que vocês podem revelar que até o momento do público que pode ser beneficiado com essas nanotecnologias. Queria perguntar para o professor Sebastião o que ele poderia dizer para quem está ali do outro lado de casa que pode ter alguma doença em específico, uma doença rara, uma doença crônica, que a UFG já tem pensado sobre essa pessoa. Assim, o nosso foco específico, como a professora disse, está, nesse momento, muito direcionado a doenças do trato respiratório. A gente tem também formulações para ativação do sistema imunitário, então, para vacinação contra o câncer, a gente já começou a trabalhar com isso. Opa, vacinação contra o câncer? Como assim? É um termo que não é muito convencional, mas em poucas palavras, seria ensinar o seu corpo a ele próprio combater uma eventual situação de câncer que a pessoa já possa ter. Então, é uma tecnologia também que vem sendo desenvolvida, né, em outros lugares do mundo há algum tempo, e a gente se inteirou disso e a gente também tem um esforço coordenado nesse sentido. A gente fica sem palavras quando a gente ouve tudo isso, porque a gente conhece muitas pessoas que estão lutando contra várias doenças, algumas doenças a ciência ainda tem investigado para entendê-las um pouco melhor, e a UFG está dentro desse universo, lutando por isso também, né? Exato, acho que isso nos orgulha muito e nós percebemos, nós acabamos de retornar de 2 grandes eventos internacionais focados nessa área de inovação, na área de medicamentos, e trabalhos do nosso laboratório foram premiados e receberam destaque. Então, isso é um orgulho muito grande para a gente. Levar o UFG uma tarefa que nos cabe muito, que é a internacionalização, né? Levar o nome da UFG e o trabalho desenvolvido aqui para o restante do mundo e a gente ser reconhecido por isso é muito importante. Mas esse foco de
o que trazer, que tipo de população. Eu acho que o que a gente presenciou ao longo dos últimos anos foi algo, obviamente, inédito. Nós nunca vimos tanto recurso de investimento para a área de inovação em medicamentos ser despejado pelo mundo afora, que foi o caso das vacinas de Covid. Mas isso, e o sucesso dessas vacinas veio na esteira do desenvolvimento das nanopartículas mais sofisticadas. Desde a década de 90, existem medicamentos em uso clínico no mundo inteiro, aprovados pelo FDA, pela Anvisa, pela Agência Regulatória da Europa. Então, medicamentos de base em nanopartículas que estão em uso clínico já desde então, mas são ainda em pequeno número e para populações muito específicas. A maior parte desses medicamentos eram todos para quimioterápicos voltados para o câncer. As vacinas de Covid foram administradas em bilhões de doses em todo o mundo. E elas só foram viabilizadas, as vacinas chamadas de mRNA, que são as vacinas de RNA mensageiro. A gente ouviu muito esse termo. Só foram viabilizadas por causa das nanopartículas lipídicas. E a partir dessa tecnologia é que nós ganhamos as ferramentas para que a gente consiga colocar nessas partículas outros tipos de moléculas para resolver esses mais diversos problemas. E nós trabalhamos aqui no laboratório com partículas não apenas desenvolvidas e a gente pode chamar assim de engenheiradas, porque é uma engenharia de partícula que a gente faz com substâncias sintéticas, com outras que a gente extrai do próprio organismo. Elaboramos aí essa partícula para que ela possa desempenhar os mais variados papéis. Então, desde ensinar o sistema imune a combater alguma coisa que a gente não queira, até ensinar determinadas células a fabricar coisas que estejam faltando. Então, a partir daí, acho que o número de possibilidades é praticamente infinito. Quando a senhora fala da importância dessa tecnologia para as vacinas, eu me lembro, não sei se o pessoal de casa passou por isso também ou vocês, eu chorei quando recebi a primeira vacina de Covid-19. Foi muita espera, muita expectativa. Foi muito importante confiar na ciência e foi fundamental para não ter perdido familiares em casa. Exato. Acho que a ciência está aí para isso também. Eu posso estar errada, mas essa nanotecnologia, essas nanopartículas, elas também podem ajudar no nível genético ali, dos genes. Como que isso funcionaria? Que terapia é essa? Esse conceito que está se tornando cada vez mais popular de terapia gênica e que muitas pessoas ainda se arrepiam assim, né, com o termo de terapia Como gênica. assim? Vai mudar meu DNA? Mudar meu DNA? Não é bem assim, né? A terapia gênica, ela tem também algumas rotas diferentes e a intenção dessa terapia é conseguir levar para dentro da célula as ferramentas necessárias para corrigir uma informação genética defeituosa. Então, o primeiro medicamento de terapia gênica e que fez um sucesso estrondoso e que foi assim o degrau para que se conseguisse fazer essas vacinas de Covid com mRNA, é um medicamento para tratar uma doença genética crônica fatal, até então sem tratamento, que era decorrente de um defeito genético que fazia com que as células do fígado não conseguissem fabricar uma proteína necessária para a vida. As nanopartículas, elas têm uma característica muito interessante, que a depender de como você as planeje, elas são altamente capturadas pelo fígado. Então, essas partículas foram planejadas com a informação necessária para instruir a célula do fígado a fabricar aquela proteína. Resultado disso é um medicamento que foi aprovado em 2018 pelo FDA, chamado Onpatro. FDA é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, exatamente. Né? A maior agência regulatória do planeta que autoriza medicamentos e alimentos lá naquele país. Então, esse medicamento foi aprovado em 2018 e ele altera as características daquele fígado de um paciente que tem um defeito genético
e aquele fígado passa a fabricar aquela proteína que está faltando. Muda a vida das pessoas, Deixa né? Com a pessoa certeza. viver, A né? gente poderia Então, conversar por horas horas e e horas horas, sobre exatamente. esse assunto. Seria muito interessante, né? Visitar o laboratório depois para a gente fazer algumas reportagens. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. E fica o recado, né? O Farmatec se esforçando para fazer a diferença na vida das pessoas, unindo o professor Sebastião do Instituto de Física da UFG, com a professora Eliane, que é da Faculdade de Farmácia também, e vários outros profissionais, várias outras áreas do conhecimento para fazer essa engenharia dentro do nosso corpo. Muito obrigada, até a próxima. Prazer enorme, Prazer foi muito nosso. bom conversar com você. Pessoal, agora vamos para um rápido intervalo, porque daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. As inscrições para o programa Mediador Judicial do Tribunal de Justiça de Goiás foram prorrogadas até o dia 7 de agosto. A data da prova objetiva também mudou. Vai ser dia 25 de agosto. São mais de 100 vagas para início imediato, mas tem cadastro reserva também, viu? Os candidatos devem ter ensino superior completo e estarem formados há mais de 2 anos. O processo seletivo tem várias etapas. Você pode ter mais informações acessando o site do Instituto Verbena da UFG. Está aqui na tela, institutoverbena.ufg.br. Seguindo as nossas notícias, a UTI pediátrica do Hospital das Clínicas da UFG foi inaugurada nesta semana. O espaço foi todo adaptado com 10 leitos para atender crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. A iniciativa é uma alternativa para cerca de 80% das cidades do interior de Goiás que não têm condições de atender esse público em UTIs. A equipe foi reforçada com 56 profissionais de saúde. A UTI pediátrica fica no 5º andar do edifício de internações do hospital. A construção do espaço foi custeada pela EBSER, que é a empresa que administra o HC, e também por emendas parlamentares de mais de R$ 1 milhão. Bom, agora vamos para a nossa agenda de eventos e serviços aqui da universidade. Hoje vamos receber o Amadeus Pamplona. Seja muito bem-vindo novamente para trazer mais informações para a gente. O que você conta hoje? Obrigado, Janaína. Bom dia para vocês que nos acompanham. Bom, hoje temos 2 eventos bem legais para você que quer acompanhar aí os eventos, as agendas da Universidade Federal de Goiás. Mas antes de mais nada, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Amadeus Pamplona, eu sou um homem jovem branco com cabelos longos que hoje estão presos em coque. Bom, a primeira dica de hoje que eu vou falar é sobre uma para quem gosta de cultura. E a outra dica especial é para professores que querem ter um estudante como monitor. Oportunidade, ser monitor. Eu já fui aqui na universidade, estudei jornalismo na UFG. Foi fundamental acompanhar de perto o trabalho do professor e entender os bastidores de todo conhecimento. Então vamos lá? Aprender sobre culturas é sempre importante. A Feira Intercultural chega com esse objetivo. Ela é organizada pelo núcleo Tacna-Racan, de formação superior indígena, e será realizada no domingo da 1 da tarde até às 5 horas. Dá para ver aqui na tela também, né? Vamos até dar um espacinho para mostrar um pouco mais a imagem. Pode falar, Amadeus. No Museu Antropológico da UFG. O evento ele promove uma tarde de intercâmbio cultural com estudantes indígenas. E para você que quer saber mais informações, você pode acessar o Instagram, Museu_UFG. E, claro, sempre lembrar que a entrada é gratuita, então não perca. Agora, mudando um pouquinho de assunto, nós vamos falar sobre o edital de monitoria. Se você é professor e quer um estudante como monitor em alguma matéria, agora é a hora. O prazo final para a elaboração do plano de trabalho de monitoria no SEI, também no SIGA, é dia 31 de agosto. SEI e SIGA, que são os sistemas internos aqui da UFG, para colocar todas essas informações, fazer algum pedido, né? E tem uma novidade para essa edição, viu? A monitoria ela vai ter remuneração com uma bolsa dividida em 4 parcelas, ao invés de 3 como era.
Ah, deu uma aumentada, dá para ir para o Rio mais vezes. Com, Então. com certeza, o estudante vai amar. O objetivo é promover a melhoria dos cursos e incentivar a colaboração entre estudantes e professores. Para mais informações, acesse o edital no site da Progrart. Então, Janaína, essas foram as nossas 2 dicas de hoje da universidade. Muito obrigada, Matheus. Até a próxima. De nada, até a próxima. Bom, eu vou ficar por aqui, mas se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer no Mundo UFG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 629-9181-1406, tá aqui na tela. Aproveite também para baixar o nosso aplicativo. Por lá dá para você comentar, nos assistir, e a gente aguarda também seus comentários em todas as nossas redes sociais. É só pesquisar @TVUFG. Até a próxima!